Felipe, não é só a imprensa que é pautada, né? O Lula foi pautado. Não, Não sei claro, nem mas se, não sei nem se foi pautado, né? Eu acho que é a fonte preferida de informação daí nesse caso mesmo, né? Nessa fala que ele fez a gente com vai ver. hoje, né? Ele mencionou lá a cifra de 1.500 crianças que já teriam morrido dentro de Gaza, né? Dentro da faixa de Gaza. E de onde ele tirou esse número? É exatamente o número divulgado pelo Ministério da Saúde do Hamas. Né? E 1.500, reproduzido e pelos arredondou para baixo. ativistas da imprensa brasileira. É. Todo mundo repassa como se fosse isso mesmo, mas é um número que o Ministério dá. Ele diz lá uma morte absurda de civis, incluindo 1.567 crianças. Eu estava procurando aqui as estatísticas sobre a Ucrânia, para o artigo que eu escrevi agora à tarde. É, Na guerra da Ucrânia, até agora, morreram mais de 9 mil civis. Na guerra da Ucrânia, não, né? Na invasão da Ucrânia pela Rússia. Isso. Morreram mais de 9 mil civis e cerca de 600 crianças. É numa guerra que já está rolando há 2 anos. Tudo bem, Gaza é um espaço muito peculiar. É um dos lugares do mundo com maior densidade demográfica. Metade, ou coisa que o valha, da população de Gaza é feita por crianças. Então, sim, as chances de em qualquer guerra, qualquer bombardeio, qualquer invasão, ter um número grande de crianças morrendo são grandes, são enormes, infelizmente. Mas essa estatística de 1.500 crianças mortas, quando você compara com a guerra da Ucrânia, que também, com a guerra na Ucrânia, que também é uma coisa terrível, né? Também existe bombardeio permanente. A gente se lembra das imagens do Donbass com cidades inteiras transformadas em pó, né? Você fica com o pé atrás, né? Em 2 anos de guerra, 500 crianças, comprovadamente, com verificação internacional, mortas na Ucrânia, e 1.500 em 2 semanas de combate em Gaza, sem comprovação internacional, com estatística do Hamas, e daí vai o presidente brasileiro e joga esse número ao léu, sem nenhuma preocupação com o embasamento dele. Não era para ser assim, né? Não, claro que não era, e é claro que ele faz de propósito, porque ele quer endossar a narrativa dele, ele quer legitimar a sua posição, ele quer agradar a esquerda mais radical, ele quer agradar o Irã, parceiro de negócios e velho aliado do PT, com esse tipo de narrativa. Quer dizer, não tem desculpa nenhuma para um presidente da República que tem uma equipe enorme, um cabidão imenso de emprego, para ter gente técnica, para ter gente qualificada, não tem, né? Porque prefere justamente o pessoal que presta vassalagem. Mas é um pessoal da antiga que sabe muito bem produzir sínteses enganosas conforme os seus interesses políticos. E a gente vê que tem, evidentemente, supostas notícias, né? São notícias entre aspas, em grandes portais, notícias produzidas por ativistas que têm todo um histórico de desinformação e que são usadas para disseminação pela militância para a sociedade, para convencer massas de manobra de que o Lula está falando a realidade, que outras pessoas estão querendo esconder. Agora, esses Felipe, dados eles vêm de terroristas e que um presidente da República de um país democrático faça uma crítica a uma outra democracia com base em dados de mortes fornecidos por terroristas é um insulto a tudo, né? E é o contrário de tudo aquilo que o Lula prega na hora de passar pano para os aliados ditadores dele. Cadê a defesa da autodeterminação dos povos, disso e daquilo? Está lá metendo a colher na cumbuca de Israel com base em desinformação, com base em fake news e ainda posa de governante que quer acabar com as fake news, que quer regular as redes sociais. Ele está aí usando o microfone de presidente da República, que sempre tem ampla repercussão, inclusive em
mental, onde ele próprio tem controle do fluxo de informação e as pessoas vão acreditar na mentira. Não é todo mundo que tem acesso. A gente não tem toda essa capilaridade. A gente tem influência, muitas vezes, para reverter o debate público, porque as pessoas que têm voz e que acabam sendo constrangidas por boa parte do público, e é importante que haja uma pressão legítima pela verdade, elas acabam tendo que fazer alguns ajustes. E aí você vai tendo um efeito dominó. Mas a mentira chega para muita gente. Diga, Duda. Não, interessante, eu sou um cara das antigas que ainda lê o jornal em papel de manhã, e no jornal de hoje estava lá que o chefe da Secom, o Paulo Pimenta, tinha mandado ali uma orientação para todo mundo no governo para usar o bom senso na hora de falar da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. E isso porque o Hélio Doyle, que era o chefão lá da EBC, tinha repostado uma mensagem dizendo que só idiota podia apoiar Israel, né? Mas, enfim, é interessante só que no mesmo dia em que eu leio isso, essa mensagem do Paulo Pimenta pedindo bom senso para todo mundo, vem o Lula tirando esses números aí, sei lá de onde, né? Pois é, a última vez que eu entrevistei o Paulo Pimenta, ele saiu acusando nas redes sociais de terem feito com ele uma inquisição. Oh, coitadinho do chefe da Secom. Ele não está acostumado, né, a ser confrontado por jornalistas de verdade, né? Está acostumado com as entrevistas chapa branca, tipo conversa com o presidente. E esse pessoal não gosta, né? Esse pessoal não gosta mesmo de ser confrontado por jornalista de verdade. E aí, não é só em rede social que eles ficam falando mal da gente. A gente sabe. Bom, já que a gente deu spoiler, o Lula chamou de insana a reação de Israel, a vítima dos terroristas, sempre bom lembrar, aos ataques do Hamas. Chamou de insana essa reação, foi a palavra que ele usou. Ele deu essa declaração durante um evento nessa sexta-feira e a gente vai exibir para vocês. E hoje, quando o programa Bolsa Família completa 20 anos, eu fico lembrando que 1.500 crianças já morreram na faixa de Gaza. 1.500 crianças que não pediram para o Hamas fazer o ato de loucura que fez de terrorismo atacando Israel. Mas também não pediram para que Israel reagisse de forma insana e matasse eles. Exatamente aqueles que não têm nada a ver com a guerra. Aqueles que só querem viver, aqueles que querem brincar, aqueles que não tiveram o direito de ser criança. Então eu penso que o dia de hoje é o dia da gente poder olhar fundo, Wellington, na cara dos nossos filhos, na cara de cada criança nesse país e dizer: até dia 31 de dezembro de 2026, nós vamos acabar com a fome nesse país. Nós vamos fazer as pessoas comer 3 vezes ao dia. E se quiser comer 4, que coma. Mas comer de forma racional, sem guloseima, porque a gente também não quer que as pessoas tenham peso excessivo. A gente quer as pessoas comer comida saudável. É um ator canastrão, né? Quer dizer, solta esse dado, você vê que ele fala 1.500 mortos na faixa de Gaza, aí ele não diz exatamente quando, né? Porque é uma malandragem para deixar em aberto aí a possibilidade de falar, não foi bem isso que eu quis dizer, não foi agora, não foi isso, né? E começa a fazer todo um discurso que ele está acostumado a fazer de demagogia e dizendo que vai resolver o problema da fome, quando na verdade ele diz que isso já tinha sido resolvido, né? Agora, um problema que um governante depois pode voltar a turbinar, porque eles botam tudo a culpa no bolsonarismo, não é um problema que foi de fato resolvido de uma maneira sustentável e permanente. Ainda havia milhões de pessoas com fome no fim do governo do PT, as pesquisas estão aí disponíveis para mostrar isso, embora haja reduções pontuais em razão de programas de distribuição de renda, a fome ela ainda existia no Brasil e ela ainda existe. Né? E o Lula fica dando palestra aí de combate à fome, mas não é um problema inteiramente resolvido. Mas voltando para a questão, como a gente apontou, ele, na única vez, né, porque ele está falando espontaneamente, e aí espontaneamente o Lula às vezes esquece um pouco o briefing
dele, né? Na única vez em que ele mais ou menos falou de terrorismo junto com o Hamas, né? Ele falou esse ato de loucura, de terrorismo, estava meio improvisando, aí acabou soltando, né? E aí falou o nome do Hamas. Ele tenta igualar ou deixar a situação pior para Israel. Porque se você for pensar, como o sujeito fala isso, o Hamas vai lá e faz uma loucura, e depois ele fala, Israel reage de maneira insana, e se o Hamas matou 1.300 pessoas e ele atribui, sem qualquer evidência, a Israel a morte de 1.500 pessoas, ele está dizendo que Israel cometeu um genocídio maior do que o Hamas. E volto a pontuar uma questão fundamental. O exército israelense está lá na faixa de Gaza para neutralizar terroristas. E, diante dos bombardeios, sempre há uma dificuldade de confirmação de quem é terrorista e quem não é. Então, ficam esses números inflados e sem qualquer distinção de quantos mortos eram terroristas que estão sob a mira de Israel, porque senão, se Israel deixar eles lá tranquilões, eles vão atacar o povo israelense, como tem feito todos os dias com todos esses mísseis do qual a gente estava falando agora há pouco, e no massacre de 7 de outubro. Quer dizer, é uma declaração de uma irresponsabilidade tremenda. Se Jair Bolsonaro, senhoras e senhores, pensem, e eu vou criticar sempre. Qualquer político que fizer isso que o Lula está fazendo, seja o Lula, seja o Bolsonaro. Eu estou mostrando o duplo padrão da imprensa. Imagina se o Bolsonaro, nesse momento, estivesse inflando números com base em narrativa de terrorista. Vocês acham que essa grande imprensa ela lidaria da mesma forma como lida quando o Lula faz isso? É um silêncio tremendo. O presidente disse isso, pronto, é notícia, realmente, precisamos preservar a vida dos civis, etc. E ninguém critica. Aqui o papo antagonista mostra todas as nuances.